Olá! Sabe, a fé, a gente espera que ela seja uma fonte de consolo, certo? Mas e quando mesmo com fé, a angústia, a depressão, elas simplesmente aparecem? Essa é uma questão muito dolorosa que um monte de gente enfrenta. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai buscar um pouco de clareza, um pouco de compaixão, usando os próprios ensinamentos da igreja para navegar por esse tema que é tão complexo. Essa pergunta, nossa, ela ecoa fundo no coração de muita gente e pode causar uma aflição que nem dá para medir. É uma dúvida totalmente legítima, sabe? Mas a boa notícia é que a resposta para ela não precisa ser um caminho de culpa ou de isolamento. Vamos explorar juntos o que a fé de verdade nos diz sobre isso. Então, para começar a entender tudo isso, o ponto de partida é o sofrimento. A doença, não importa se é do corpo ou da mente, ela nos desafia de umas maneiras muito profundas. Pode abalar a imagem que a gente tem de nós mesmos e, claro, também da nossa fé. E olha, o próprio catecismo da Igreja Católica reconhece essa realidade de uma forma bem direta. Doença não é uma coisinha boba. Ela pode, sim, levar a gente para angústia, para o isolamento e, às vezes, até para uma revolta contra Deus. É uma experiência humana universal e que desestabiliza mesmo. Isso já nos joga direto numa primeira grande e complicada ideia. Será que o sofrimento psicológico é um sinal de que a gente falhou espiritualmente? Para entender isso, a gente precisa olhar para o centro da fé cristã, a própria experiência de Cristo. Gente, esse é um mito que faz um mal danado. Ele não só isola a pessoa, mas ainda joga uma camada de culpa e de vergonha em cima de um sofrimento que já é gigante. A verdade que a fé nos mostra, felizmente, é radicalmente diferente. E é aqui que o jogo vira. O próprio Cristo, que é a perfeição da fé, sentiu angústia, sentiu tristeza e medo na alma. Isso valida esses sentimentos. Mostra que não são um defeito espiritual, mas que fazem parte da condição humana, que ele mesmo assumiu por inteiro. Então, a grande virada de chave é esta. A fé não promete que a gente não vai sofrer. Ela oferece um novo sentido para esse sofrimento. Através de Cristo, a dor deixa de ser só um vazio sem propósito e pode se tornar um ponto de união com Ele, um jeito de encontrar sentido até na maior das dificuldades. Isso nos leva para outra questão super importante. Muitas vezes, parece que a gente precisa fazer uma escolha impossível entre ter fé e acreditar na ciência, principalmente quando o assunto é medicina e psicologia. Mas será que essa oposição é real mesmo? Esse é outro mito bem comum e, sinceramente, perigoso. Aquela ideia de que procurar um médico ou um psicólogo é um ato de desconfiança em Deus, isso parte de um mal-entendido enorme sobre como Deus age no mundo e sobre os dons que Ele mesmo nos deu. A posição da igreja sobre isso é assim cristalina. Fé e razão vêm do mesmo Deus. Ponto. Por isso, não pode existir um conflito de verdade entre elas, porque a verdade não se contradiz. A nossa capacidade de raciocinar é em si mesma um presente de Deus. Então, de um lado, a gente tem essa visão de briga, sabe? Que nos enfraquece, que nos força a uma escolha que não precisa ser feita. Do outro, a visão da igreja, que é de harmonia. Nela, usar as ferramentas da ciência, que nascem da razão que Deus nos deu, é um ato de prudência, de cuidar bem da vida que Ele nos confiou. Agora a gente chega no ponto talvez mais delicado e, para muita gente, assustador. Aquela atribuição automática da doença mental a uma causa demoníaca. E é aqui que a prudência e a sabedoria da igreja são, assim, essenciais para nos guiar. Essa é uma simplificação que, além de perigosa, ignora toda a complexidade do que é ser humano. Antes de chegar em qualquer conclusão espiritual extraordinária, a igreja segue um processo muito cuidadoso e metódico. Presta atenção na ordem desses passos, porque ela diz tudo. A igreja, por prudência, ela parte da incredulidade sobre causas espirituais extraordinárias. A prioridade é sempre a análise médica e psicológica. Só depois de esgotar todas as explicações naturais e com muito critério é que se considera outra possibilidade. Isso mostra que a igreja não sai correndo para conclusões sobrenaturais. Beleza. Depois que quebrar esses mitos, a pergunta que fica é: como é que a gente constrói na prática um caminho de cura? A resposta está na integração, em unir o melhor dos dois mundos, o da fé e o da ciência. O que a gente vê aqui é um caminho de cuidado completo, sabe? Um cuidado de 360 graus. Cuidar da mente e do corpo com profissionais competentes e, ao mesmo tempo, alimentar a alma com os sacramentos, com a oração, com o apoio da comunidade.
Cada um desses pontos é uma peça fundamental no quebra-cabeça da restauração. Porque no final das contas, a verdadeira cura, na perspectiva cristã, vai muito além de simplesmente não ter mais os sintomas. Ela busca a integridade da pessoa, a harmonia entre corpo, mente e alma, em comunhão com Deus. E só para amarrar tudo isso, vamos voltar mais uma vez na sabedoria do catecismo. A Igreja não tem medo da ciência, nem da razão. Pelo contrário, ela dialoga com confiança porque vê nelas caminhos que também podem nos levar a uma compreensão mais profunda da verdade de Deus. Para a gente fechar, fica essa reflexão. E se essa experiência tão difícil, em vez de ser uma barreira que afasta de Deus, for, na verdade, um convite? Um chamado para encontrar Cristo não apesar do sofrimento, mas precisamente dentro dele, unindo a nossa cruz a dele. É uma pergunta para a gente levar e meditar.